Olá, sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy e hoje vamos falar sobre PNL comercial. Ficou curioso? Vem comigo e saia na frente! O que é o PNL comercial? Estamos falando em resultados, certo? Para sua empresa precisa ter resultados. Então a gente começa olhando o resultado a partir do momento que ele acontece, que é um fechamento de venda. Mas por onde nós iniciamos? Nós estamos falando de um processo de reprogramação mental. Aonde que para mudar esse processo de reprogramação mental, primeiro eu preciso olhar para a minha equipe. Que consultor que eu tenho lá, que vendedor que eu tenho? Ele é um vendedor técnico que vende produto e que conhece muito de produto? Ou ele é um vendedor que é focado no cliente e que ele está direcionado às necessidades desse cliente? Ou ainda, ele é um vendedor que ele só quer fechar a venda? Qual é esse vendedor que você tem lá? Como que a gente vai ter esse entendimento? A partir de comportamentos. Que comportamentos que ele está tendo? E como que eu vou realizar essa conexão com o meu cliente? Dentro do PNL, a gente tem um termo que nós usamos que é o rapport. Que conexão que eu estou usando? Eu tenho um contato direto com esse meu cliente? Como que eu vou facilitar esse resultado? Eu preciso entender que forma que eu vou abordar ele, que resultados eu vou ter, que pergunta eu vou fazer, pergunta mais fechada, pergunta aberta. A pergunta aberta sempre vai me possibilitar eu criar essa conexão e construir um rapport. O rapport vai me permitir eu ter um relacionamento construído com o meu cliente e, consequentemente, ter vendas mais assertivas. Então, o resultado sistêmico é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente fala aí de um comportamento. Então, eu vou ter um olhar em cima das ações comportamentais desse meu vendedor. Em cima do que ele está alicerçado? Primeiro, conhecimentos. Segundo, habilidades e terceiro, atitudes. E aí nós estamos falando do chá. Eu só vou conseguir trabalhar comportamento quando eu faço uma conexão, quando eu faço um alinhamento. E esse alinhamento, ele é possível através do quê? Desse entendimento dos resultados e do perfil que o meu vendedor tem. A partir daí, a gente começa a olhar para o espelho. Que conexões que eu realizo com o meu cliente? O que eu vejo nele que às vezes me incomoda? Então, é como se o meu cliente fosse o meu espelho. E aí eu preciso olhar para mim e poder tratar. O que de fato me incomoda? Né? Se eu não tenho conexão com aquele cliente, é porque eu preciso olhar para mim e entender, né? Que situações que eu tenho e que comportamentos que eu tenho. Então é como se a gente trabalhasse o meta-espelho dentro do comportamento. É como eu me vejo com o outro e como os outros me enxergam. Eu preciso fazer essa análise o tempo todo e entender que de fato o comportamento faz toda a diferença. Eu só consigo me conectar com o meu cliente quando eu olho para o meu comportamento e trabalho esse comportamento. E o terceiro módulo, então nós estamos falando de propósito. O que eu amo? Eu como vendedor. O que me faz diferente? O que me pagam para fazer? Que essência é essa? E o que de valores eu carrego comigo? Eu só vou conseguir atender e me comportar da forma ideal com o meu cliente quando eu me reconheço. E hoje a gente tem várias ferramentas para fazer esse processo. Primeiro é a roda da vida. A roda da vida vai me proporcionar o meu momento atual. Que conhecimento que eu tenho do meu momento atual, em termos de vida profissional, vida pessoal, desenvolvimento da minha carreira, como que eu olho para minha espiritualidade, como que eu vou ter o entendimento da minha vida. A partir desse momento, eu começo a trabalhar inteligência emocional. E aí eu vou construir valores diferenciados para mim. Eu vou construir uma escala de valores. Ora, se nesse momento o meu valor é sucesso em primeiro lugar, eu tenho que repensar toda a minha vida para chegar nesse sucesso. Mas se o meu valor está como família nessa escala de valores, o que acontece? Eu preciso reposicionar a minha vida e priorizar a família. E a partir daí eu vou começar a mudar os meus comportamentos junto ao meu cliente, que valor que ele tem e que me conecta com ele. Então primeiro eu preciso me conhecer. O nosso quarto módulo, então, é comunicação. Dentro desse processo de reprogramar a nossa mente para atingir o nosso objetivo e vender mais, o que é essencial?
a nossa comunicação. Hoje, a verbal representa 7%. Então, nós temos estudos aí, a ciência comprova que a nossa comunicação ela está em 7%. E onde estão os outros 93%? Nós temos as mídias sociais, nós temos o nosso contato direto com o nosso cliente, que faz toda a diferença. E aí hoje nós temos uma ferramenta que é essencial e que está à disposição aí no próprio Google, nas mídias sociais, que é a janela de Johari, que é onde eu vou olhar para o meu eu, o eu que eu mostro para as pessoas, e vou olhar para aquele eu que eu não mostro, que às vezes eu até desconheço. Então, como que eu vou criar conexão com o meu cliente se eu desconheço esse eu? Então, é bem importante a gente poder se conhecer, desenvolver o autoconhecimento, e o entendimento da janela de Johari é o quanto eu consigo mostrar quem de fato eu sou para o meu cliente se conectar comigo de alma e coração. Então, dentro da comunicação nesse módulo, o que se aborda e é bem importante? Flexibilidade é poder. A partir do momento que eu tenho flexibilidade comigo e me conheço, eu vou ter flexibilidade com o meu cliente. E aí eu vou entender que conexão é essa e que caminho é esse, essa ponte que eu estou construindo com ele. E aí sim eu vou ter poder para poder fechar novas vendas e para poder fechar e estender esse relacionamento com o meu cliente para que ele seja duradouro. Essa que é a proposta da comunicação. Então, o quinto módulo e o último é sobre diferencial. Nós construímos o nosso diferencial. Dentro do PNL é bem importante a gente entender que nós temos modelos representacionais. O primeiro modelo é o modelo de pessoas que são visuais. Eu, como consultor de vendas ou vendedor, eu vou atender esse cliente como? Mostrando para ele o produto que ele veio buscar. Segundo, nós temos clientes que são totalmente auditivos, que eu tenho que ir lá e apresentar, argumentar e mostrar o produto e qual que é a composição dele, a durabilidade, para que ele, escutando, ele possa definir a sua venda. E em terceiro lugar, nós temos clientes que são sinestésicos. Esse é um modelo que ele precisa entrar no provador, provar, ele precisa testar. Dependendo do negócio que você tem, ele precisa ter uma amostra para sentir como que é a textura desse produto. Então, o que acontece? Esses três modelos vão nortear a nossa venda. Então, como que eu vou atender esse meu cliente? Primeiro, eu tenho que me conhecer. E a partir daí, esse autoconhecimento é o que vai me proporcionar essa conexão com o meu cliente. O que acontece? Dentro dessa ideia, a gente tem também 3 formas de entendimento, eu como consultor de vendas que atuo diretamente com o meu cliente. Ou eu sou uma pessoa muito racional, ou eu sou muito emocional, ou eu sou muito operacional. Então, onde que nós precisamos nos posicionar? O racional, ele quer números, ele quer resultado. O emocional, ele tá a fim de atender e encantar esse cliente. E eu tenho o operacional, que é venda, é foco em fechamento. O que vai acontecer? Ele precisa resultado. Agora a gente precisa unir tudo isso, unir essas informações para poder chegar no objetivo que é o resultado. Então, o que acontece a partir daí? Eu preciso primeiro, como experiência, me conhecer, para poder conectar o meu cliente e poder entender de que forma eu vou construir essa ponte. E aí a gente precisa usar, se for necessário, as 8 atitudes vencedoras que está aí à disposição no Google e nas mídias, para a gente poder fazer um alinhamento com esse cliente. E a partir daí eu vou me conhecendo o meu cliente, ter uma relação duradoura com ele e fechar a venda sim, sempre que eu tiver essa oportunidade. E você, já mudou o seu comportamento? Se não mudou, não tem problema. Agora, se mudou, divulgue, compartilhe com os seus amigos, com os seus colegas e venha conosco, nos acompanhe, saia na frente.